Você provavelmente já esqueceu onde colocou as chaves, alguma data importante ou até mesmo o nome de alguém. Conforme envelhecemos, esses esquecimentos se tornam cada vez mais recorrentes. Porém, é importante saber diferenciar esquecimentos comuns de situações mais graves, como a doença de Alzheimer. Hoje nós vamos entrevistar a neurologista Maiara Teixeira, que vai explicar sobre as principais características desse transtorno e as melhores alternativas para que o paciente tenha qualidade de vida. Doutora, o que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer ela é uma doença que ela faz parte do grupo das demências, né? Da síndrome demencial. É uma doença neurodegenerativa, então, ou seja, é uma doença progressiva que leva ao comprometimento das funções cognitivas, né? E alterações também do comportamento do paciente. Então, é uma doença que acomete o cérebro. Quais são os principais sinais e sintomas do Alzheimer? A gente classifica o Alzheimer em leve, moderado e grave. O início da doença, os sintomas já nessa fase leve, ele começa geralmente com alterações da memória recente. Então, é comum a gente observar o paciente ter repetições, perguntar a mesma coisa várias vezes, perder compromissos, esquecer recados, começar a ter dificuldades em cálculo também. E começa a ter algumas alterações de comportamento, às vezes fica um pouco mais agitado, pode ficar um pouco mais depressivo ou apático. Então, esses são os primeiros sinais que a gente observa no Alzheimer leve, geralmente. Pode acontecer também o que a gente chama de desorientação temporal e desorientação espacial, então às vezes se perde em alguns lugares conhecidos, se confunde em relação a dias, meses e ano. E aí, com o avançar, né, a gente na fase já moderada, por exemplo, já começa a ter alguma dificuldade no dia a dia, nas atividades do dia a dia. Por exemplo, gerenciar finanças, gerenciar medicação. Então, é muito comum começar a perder dinheiro, não lembrar se pagou uma conta, não lembrar se tomou tal medicação e acabar tomando 2 vezes ou não tomar. Isso já numa fase mais moderada. Mas, geralmente, nas fases iniciais, é primeiro memória, né, e depois que a gente começa a ter o comprometimento de outras funções cognitivas. Aí vem também linguagem, as funções executivas, a atenção também fica bem prejudicada. Doutora, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de doença de Alzheimer ele é clínico, tá? Então não tem nenhum exame específico para falar, olha, deu Alzheimer e pronto, não. Então o diagnóstico a gente faz no consultório através de testes de rastreio, que é de acordo com a história clínica, né, com que o paciente apresenta. E hoje disponíveis nós temos alguns testes como o Mini-Mental, o teste MoCA, de fluência verbal, o teste do relógio, tudo que é feito em consultório. Associado a isso, a gente pede uns exames de imagem, como ressonância ou tomografia, para descartar algumas outras doenças, né, que também dão esquecimento e que são tratáveis, e exames laboratoriais. Hoje em dia, com o avanço da medicina, tem se falado muito dos marcadores, que é feito através do exame do líquor, em que a gente tira o líquor e pede para dosar alguns biomarcadores, como beta-amiloide, proteína tal fosforilada, que também tá indo nessa direção aí, para ajudar a gente no diagnóstico. Ainda é algo, né, mais em grande centro, aqui ainda no interior a gente não tem isso, mas é algo também que eu acho que futuramente vai estar mais presente e vai ajudar muito na questão do diagnóstico de Alzheimer. Afinal, o que causa esse tipo de demência? Quais são os fatores de risco? O Alzheimer ele não tem causa conhecida. É uma doença que está extremamente relacionada com a idade. Então, quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente ter Alzheimer ou outra demência. Tem se falado muito sobre depósitos de proteínas tóxicas no cérebro, que são as proteínas, né, beta-amiloide e tal, que estão relacionadas aí com uma possível causa do Alzheimer, mas ainda não está confirmado, digamos assim. Quais os principais fatores de risco? O principal fator de risco, como eu disse, sem sombra de dúvidas, é a idade. Quanto mais velho a gente fica, maior a possibilidade de a gente ter doença de Alzheimer ou outra demência. Sabe-se que a partir dos 60 anos, a cada 5 anos de envelhecimento, a gente dobra a prevalência de ter Alzheimer. Então, é o principal fator de risco. Outros fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, traumatismo craniano, né, crânioencefálico, altos níveis de LDL, colesterol, né, que é o colesterol ruim,
baixos níveis de HDL, que é o colesterol bom. Nível intelectual também, a gente sabe que quanto maior o nível intelectual do paciente, ele tem mais reserva cognitiva, né? Então também diminui um pouquinho a chance. Esses são os principais fatores de risco. Existem estratégias de prevenção da doença? Quais são os hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer? O que a gente fala muito hoje em relação à prevenção de Alzheimer, não tem nada que tenha uma comprovação científica para levar, né, eu falar assim, não, faça isso que você não vai ter Alzheimer, não. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que realmente melhoram muito a saúde, né, não só do cérebro, do corpo todo. Exercício físico, né, com certeza, é um dos fatores que mais ajudam na prevenção. Uma alimentação saudável, uma dieta na base a dieta mediterrânea, né, que é a que leva mais saúde para o cérebro, com base em frutas, verduras e carnes mais magras. Cessar tabagismo, cuidar dos níveis de colesterol do corpo, né, em relação a uma alimentação, cuidar da pressão, isso também é bem importante, e algumas atividades intelectuais, leitura, palavras cruzadas, qualquer atividade, aprender algo novo, tudo que a gente aprende, né, vamos dizer assim, vamos colocar esse cérebro para trabalhar. Isso faz com que a gente tenha reserva cognitiva e isso vai ajudar muito lá na frente e até na fase inicial também da doença de Alzheimer. Quando a gente está na fase inicial, essas atividades intelectuais elas contribuem muito para diminuir a velocidade de progressão da doença. Em geral, o Alzheimer atinge pessoas em que faixa de idade? Geralmente acima de 65 anos, então essa é a principal, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma predisposição genética que pode aparecer aí a doença em torno dos 50 anos, mas geralmente acima de 65. Quais métodos são utilizados para tratar pessoas com Alzheimer? O tratamento de doença de Alzheimer, hoje a gente tem a parte medicamentosa, né, o tratamento medicamentoso, que são a base de duas classes de drogas. As drogas anticolesterásicas, que são a donepezila, a galantamina e rivaroxaban, são 3 medicações basicamente, e as glutamatérgicas, que é a memantina. E aí o médico, junto com o paciente, né, vai vendo qual associação, qual medicação de acordo com aquele paciente, né, vai necessitar, enfim. E temos também a reabilitação cognitiva, que também pode ser feita junto com o tratamento medicamentoso para estimular, né, que são essas atividades intelectuais que tem mais ação na fase inicial para retardar o avanço da doença. O que pode e deve ser feito para melhorar o bem-estar do paciente e diminuir a progressão da doença? O que a gente sempre orienta em consultório, principalmente para os familiares e para os cuidadores, a doença de Alzheimer é uma doença que ela é até mais complicada para a família em si do que para o paciente, porque muda, né, a rotina de todo mundo. Mas tem algumas coisas que podem ser feitas para tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida, né, tanto do paciente quanto da família. Ter uma rotina, isso é extremamente importante. Então, estabelecer as atividades do dia a dia do idoso de acordo com as preferências, né, que ele já tinha. Então, se gosta de mexer com o jardim, por exemplo, então colocar essas atividades no dia a dia, mas ter horário para acordar, horário para dormir, alimentar, para higiene pessoal, isso é bem importante. Ter um ambiente calmo e sem ruídos dentro de casa, isso também faz a diferença. O cuidado em relação na hora de falar, ter uma fala mais gentil com o paciente com Alzheimer, isso também ajuda bastante. A questão do sono, né, a questão da alimentação, então tudo isso faz parte também dessa rotina e do tratamento para melhorar a qualidade de vida. A rotina deste indivíduo deve mudar? De que forma? Se era um paciente que não tinha rotina nenhuma, aí sim, né, o ideal é passar a ter uma rotina e o paciente tem que entender que a partir daquele momento, no casos leves, ele vai precisar de um cuidado a mais, vai precisar de pessoas, né, de cuidadores, dos familiares, tá sempre presente. Então, tem que mudar em relação a isso, né, seguir toda a rotina, evitar ficar sozinho. Então, ter um cuidado com os remédios, né, ter um cuidado com as finanças também, que a família vai ter que ajudar. Então, a rotina vai mudar em relação a isso, porque ele não vai mais, né, ter certas ações que ele fazia antes sozinho, sem precisar de ajuda. Então, ele vai precisar de ajuda para seguir uma rotina. Quais são as adaptações que a senhora recomendaria que devem ser feitas no ambiente físico do paciente?
Certo, em casa, né? Como eu falei, um ambiente tranquilo, sem ruído, é extremamente importante. Afastar objetos ou situações em casa que possam trazer algum risco, como a gente faz com criança pequena em casa, né? Então, tirar alguns objetos que podem se machucar, isso é extremamente importante. Deixar janelas bem abertas e relógios, né, também pela casa, para o paciente se situar em termos de tempo e ver o transcorrer do dia. Porque muitas vezes ele tem as desorientações temporais, então ele começa a ficar perdido, sem saber se é dia, se é noite, e isso pode levar a uma agitação. Então, deixar essa casa bem, né, com as janelas abertas para ele ver o transcorrer do dia, isso é bem importante. A fala, né, como eu falei, dos cuidadores, quando for falar com o idoso, ter também um cuidado, ser uma fala mais calma para não deixar ele mais agitado. Ter ambientes, por exemplo, na hora de alimentar, sempre na mesa, aquela mesma rotina e não ficar mudando os locais de fazer a alimentação, isso também é bem importante para ele ficar mais tranquilo no decorrer do dia. Uma vez diagnosticada a doença, há algum tipo de exercício que a senhora recomendaria para o paciente? Exercício físico, sempre, né? O exercício físico a gente sempre vai recomendar, e qualquer um que seja. Caminhadas ajuda bastante, pilates. Não conseguir uma fisioterapia, então é aquilo que eu falei das atividades intelectuais que podem ser feitas também, que principalmente na fase leve contribuem muito. Também algumas atividades manuais, se o paciente ele gosta de trabalhar, mexer com jardinagem, carpintaria, bordado, né? Enfim, essas atividades também ajudam muito a trabalhar a parte intelectual, a parte cognitiva do paciente. De que maneira a família do paciente com Alzheimer pode oferecer uma qualidade de vida melhor para ele? Ter essa rotina, ter um ambiente sempre tranquilo, socialização, que muitas vezes quando o paciente recebe esse diagnóstico, a família, até às vezes por precaução, quer manter sempre ele quietinho em casa e não deixar sair de casa mais para lugar nenhum, não, e é importante levar para passear, ter contato familiar, a família não isolar, isso também é extremamente importante. Algumas atividades que podem ser feitas, né, fora de casa, em grupos também ajudam muito, uma hidroginástica, um pilates, algum curso, pintura, isso tudo ajuda muito, retardando a progressão da doença. Doutora, o Jornal do Sudoeste agradece pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E por essas informações tão importantes que foram compartilhadas. Então, antes de finalizar, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que, assim, o principal é a gente ter um estilo de vida saudável. Eu acho que isso tem que ser propagado para toda a população, porque isso faz a diferença. Não quer dizer que aquela pessoa que tem um estilo de vida muito saudável que não vai adoecer. Não é isso, mas a gente sabe que caso ela vai ter sintomas mais leves. Então, vamos, né, fazer atividade física, exercício físico é importante, ter uma alimentação saudável, cuidar, né, dos níveis de colesterol, da pressão, dos níveis de açúcar no sangue e vamos exercitar principalmente, né, a mente, vamos colocar esse cérebro para trabalhar, que é o que eu falo, vamos ler, aprender coisas novas, porque quanto mais reserva cognitiva a gente faz, mais saudável o nosso cérebro fica. Então isso é essencial para o nosso envelhecimento.